Há milhares de anos, quando a humanidade caminhava para longe de Deus, o mundo mergulhou em trevas. A violência crescia como uma praga, a injustiça dominava as cidades, e a maldade dos homens se tornara tão grande que seus pensamentos eram continuamente maus. A terra estava corrompida, as famílias destruídas, e a criação inteira sofria com o peso do pecado. Em meio a esse mundo mergulhado na escuridão, havia apenas um homem que ainda caminhava com Deus: Noé, um homem justo, íntegro, diferente de todos os outros. Enquanto a humanidade se afundava no caos, ele permanecia firme, ouvindo a voz do Criador. E foi então que Deus falou com Noé, com uma mensagem que mudaria o destino de toda a humanidade. Noé, o fim de toda a carne está decidido diante de mim. A terra está cheia de violência. Constrói para ti uma arca. Imagine o impacto dessas palavras. Deus revela a Noé que um julgamento viria menos um dilúvio tão grande que apagaria toda a corrupção da terra. Mas ao mesmo tempo, dá a ele uma missão impossível aos olhos humanos: construir uma arca gigantesca antes que a primeira gota de chuva caísse. Noé não questionou, não pediu explicações. Obedeceu. Começou a cortar madeira, moldar vigas, levantar estruturas. Dia após dia, ano após ano, seus filhos o ajudavam: Sem, Quem e Jafé. Mas enquanto Noé trabalhava, algo mais acontecia ao redor. As pessoas zombavam dele, riam, apontavam o dedo. Olhem o louco, construindo um barco enorme no meio de terra seca. Ele enlouqueceu. Noé respondia com paciência: o juízo virá, arrependam-se enquanto há tempo. Mas ninguém o ouvia. Quanto mais ele pregava, mais a humanidade se afastava. A arca crescia como um gigante de madeira no horizonte. E quando finalmente ficou pronta, um fenômeno extraordinário começou a acontecer. De todas as direções, dos desertos, das florestas, das montanhas e vales, animais começaram a se mover. Leões caminhavam lado a lado com cordeiros. Elefantes cruzavam planícies inteiras. Aves de todas as cores enfeitavam o céu em bandos majestosos. Répteis, aves, mamíferos, grandes e pequenos, todos obedecendo ao chamado divino. As pessoas ficaram maravilhadas. Nunca tinham visto algo assim. Mas mesmo diante desse milagre absoluto, continuaram duvidando, continuaram zombando, continuaram vivendo como se nada estivesse para acontecer. Noé entra na arca com sua família. Os animais ocupam seus lugares. E então, um momento impressionante acontece. A porta da arca se fecha, mas não pelas mãos de Noé. A porta se fecha pela própria mão de Deus. Era o fim, o último aviso, a última chance, o último chamado. No início, a chuva cai como um simples gotejar. As pessoas olham para o céu, sorriem, fazem pouco caso. Mas em questão de minutos, o céu se torna negro. O vento uiva como nunca antes. Trovões sacodem o ar e uma chuva torrencial despenca sobre a terra. As águas se intensificam. O chão começa a tremer. Fontes subterrâneas se rompem e jorros de água explodem para fora da terra. Rios transbordam. Montanhas desaparecem. A humanidade entra em desespero. As pessoas correm em direção à arca, batem nas madeiras gigantes, gritam por socorro, mas a porta está selada. O tempo de misericórdia havia terminado. E enquanto as águas subiam, a arca começava a flutuar, elevada pela força implacável do dilúvio. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não deu trégua. A terra inteira ficou submersa. Animais, cidades, florestas, tudo desapareceu sob o poder das águas. Somente Noé, sua família e os animais dentro da arca foram preservados. Lá dentro, Noé orava. Seus filhos cuidavam dos animais. O balanço da arca lembrava a cada instante que Deus estava no controle. Finalmente, após muitos dias, a chuva cessou. O silêncio tomou o mundo. As águas ainda cobriam tudo, mas o julgamento havia passado. A arca flutuou por meses, até que um dia, ela repousou sobre os montes de Ararat. A esperança começava a surgir novamente. Noé abriu uma pequena janela e enviou um corvo, mas ele não encontrou lugar para pousar. Depois enviou uma pomba, que também voltou sem nada. Dias depois, enviou novamente a pomba menos, e dessa vez ela voltou com uma folha de oliveira no bico. A terra estava renascendo. O mundo estava sendo restaurado. Deus estava preparando um novo começo. Quando as águas finalmente baixaram, Noé saiu da arca com sua família e todos os animais. A luz do sol iluminava uma terra completamente nova. Ali, diante de um mundo restaurado, Noé ergueu um altar e adorou a Deus. E então, o Senhor
fez uma promessa que ecoaria por todas as gerações: nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E como sinal dessa aliança eterna, Deus colocou um arco-íris no céu, um símbolo de esperança, de misericórdia e de um novo começo. A história de Noé não é apenas sobre juízo, mas sobre graça. Não é apenas sobre destruição, mas sobre recomeço. É a prova de que mesmo quando o mundo está perdido, Deus sempre encontra alguém disposto a obedecer, crer e permanecer fiel. E assim, através da fé de um homem, a humanidade teve uma segunda chance. Um novo capítulo começou. E o arco-íris continua nos lembrando até hoje: Deus nunca desistiu da criação e nunca desistirá de você.